E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com as nossas videoaulas e nessa sequência de videoaulas que a gente vai ver, a partir desta, a gente vai trabalhar os conteúdos de literatura. Nós vamos ver os conteúdos de literatura portuguesa e de literatura brasileira, tá certo? Assuntos que são importantes e que a gente não vai ter como abordar nas nossas videoaulas no Google Meet, as nossas aulas ao vivo. Então eu estou tendo que gravar essa sequência de videoaulas, tá certo? E na nossa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Gil Vicente e o humanismo, a literatura, a arte humanista em Portugal na Baixa Idade Média, tá bom? Então, a gente começa falando um pouquinho sobre a Baixa Idade Média em Portugal. A gente começou a ver um pouquinho sobre a Idade Média em Portugal nas aulas anteriores, quando a gente falou sobre o movimento trovadoresco, né, em Portugal. E a gente viu que aquela literatura produzida naquela época, mesmo sendo uma literatura muito antiga, né, que quase a gente não vê muita relação com a nossa época, é uma coisa que não dialoga tanto com a gente hoje, porque é uma linguagem muito antiga, é um tempo muito antigo, mas a gente viu que essa literatura da Idade Média, ela tem uma importância no sentido de ainda ter muita influência na cultura contemporânea. Muito do que a gente tem hoje na arte, na literatura, principalmente aqui no Nordeste do Brasil, tem uma influência muito grande da cultura medieval portuguesa. Tá? E, de qualquer maneira, a gente tem que entender que a arte e a cultura contemporânea são um produto de um processo histórico extremamente longo que vem desde aquela época da Idade Média ou até mesmo da Antiguidade. A gente encontra elementos da Antiguidade que estão presentes ainda hoje, tá? Então vamos lá. Baixa Idade Média. No final do século XV, Portugal ainda estava lutando contra os povos árabes, os mouros, né? Os mouros chegaram na Península Ibérica lá pelo século VII ou século VIII, na verdade, né? E permaneceram lá durante muito, mas muito tempo, tá? Vários séculos. E aí, durante todo esse tempo, os povos da Península Ibérica estiveram batalhando para expulsar os árabes daquele território, né? E no meio dessa guerra, né, que durou vários séculos, é que foi nascendo o Estado português, né? Portugal surge primeiramente como Condado Portucalense, né, ainda lá na Idade Média, e aí vai expandindo seus territórios, né, vai conquistando territórios novos, e aí, com a expulsão dos árabes do sul da Península Ibérica, Portugal conquista a região que é conhecida como Algarve. E aí, gente, esse momento histórico é um momento em que a gente estava vivendo o final do que a gente chama, né, didaticamente de Idade Média, né, e um período de transição para a Renascença, que foi um movimento importantíssimo, cultural, artístico, intelectual, científico, literário, que aconteceu lá na Europa no século XVI, século XV e século XVI, né? O movimento começou na Itália e depois se espalhou por toda a Europa, né? Então, esse momento ali, o finalzinho do século XV, foi um momento de transição, principalmente na Europa, em Portugal. Na Itália,
o Renascimento já estava acontecendo nesse momento, né? Em Portugal, ainda estávamos vivendo uma transição de uma mentalidade da sociedade que ainda era teocêntrica, que ainda estava muito voltada para a religiosidade, para a devoção, para a igreja, né? Para um pensamento, né? Uma mentalidade mais humanista, que colocava mais os interesses humanos, né? Como foco. Então, nesse contexto, começa a se desenvolver uma arte, uma literatura, uma poesia, uma música de cunho mais popular e mais humanista, né? Principalmente ali nos países do Mediterrâneo, Portugal, Espanha, França, né? Sul da França, Itália. E aí é nesse contexto que vai surgir, né, essas novas manifestações artísticas em Portugal. A gente viu o trovadorismo, que o trovadorismo já é um movimento que é de cunho mais laico, né, não é religioso, e bastante popular, né? O trovadorismo teve os seus aspectos mais palacianos, né, que teve uma manifestação mais palaciana, e teve também, né, algumas manifestações que foram mais voltadas para o povão. Certo, gente? Então vamos lá. O teatro na Idade Média, como é que era, né? A gente vai falar de teatro. Então, as primeiras manifestações do teatro já vêm desde a antiguidade, tá? O teatro, quando surgiu, ele estava muito ligado à ideia de religiosidade, né? De ritual. E aí, as manifestações teatrais que mais influenciaram o Ocidente foram as manifestações do teatro grego, teatro da Grécia Antiga. Mais especificamente as tragédias e as comédias gregas, né? As tragédias, elas tinham mais um caráter moralizante, né, religioso, mas aí a ideia de religião presente, né, nas tragédias gregas, né, a ideia de religião na Grécia Antiga é muito diferente dessa noção de religião que a gente tem na Idade Média, que a gente tem mais contemporaneamente, né? As tragédias gregas, elas tinham o objetivo de provocar a reflexão, provocar o choque mesmo, né? A comoção, e com essa comoção acreditava-se que acontecia a cura espiritual, né? É a cura pela dor, pelo choque, né? Você ver uma história lá no teatro, por exemplo, de alguém que tentou de alguma forma violar a vontade dos deuses, contrariar a vontade dos deuses, e sofreu uma consequência trágica, né? Uma consequência muito ruim, sofreu um grande castigo, né? E aí esse castigo dos deuses normalmente ele causa uma comoção, um choque, mas por fim leva a uma resignação do ser humano à vontade dos deuses. Esse processo é que a gente chama de catarse, tá? Então, tinha as tragédias e tinha as comédias, né? A comédia já tinha mais um objetivo de entretenimento, era de cunho mais popular. E aí, gente, durante a Idade Média, a gente tem mais um teatro ligado à igreja, ligado à religião. Então, o teatro servia para ensinar preceitos, ensinar valores, né? Princípios morais. E aí, qual era a temática dessas peças? A gente tinha as peças de mistério, né? A gente tinha peças que falavam, narravam a história da vida dos santos, ou passagens bíblicas, né? Passagens da vida de Jesus,
Tanto é que essa tradição da Paixão de Cristo, que a gente tem até hoje, ela vem dessa época, né? Vem da Idade Média. E aí o que acontece, gente? Quando chega essa baixa Idade Média, a gente vai começar a ver o teatro ele ganhando uma característica mais, um aspecto mais leigo, né? Menos religioso. É onde entra Gil Vicente. Vamos falar um pouquinho sobre Gil Vicente. Quem foi Gil Vicente? Gil Vicente não era nobre, né? Talvez por isso, né, a gente tem tão pouca informação sobre a vida dele. A gente não sabe exatamente onde nem quando ele nasceu. Há várias, né, hipóteses para o ano de nascimento e o local de nascimento dele. É muito provável que ele tenha nascido entre 1460 e 1475, né? A data mais provável, mais aceita é 1466, então mais ou menos em torno de 1466 foi o ano em que ele nasceu. E aí, gente, ele faleceu no ano de 1536, tá? Então, Gil Vicente, ele nasceu provavelmente ali, ele nasceu em Portugal, provavelmente em Guimarães, Barcelos, Lisboa, né, ou Beiras. Uma dessas cidades provavelmente foi o local de nascimento de Gil Vicente. Ele era um ourives, né? Ourives é o quê? Aquelas pessoas que trabalham manipulando ouro, né, metais. E ele trabalhou na corte do rei. E aí, como é que começou a carreira literária dele, né? A carreira teatral dele? Foi por ocasião do nascimento do infante Dom João, que viria a se tornar Dom João III, né? O príncipe, né, de Portugal, tinha acabado de nascer. E a rainha era espanhola. E aí, o mestre Gil, ele acredita-se que ele tenha se formado em Salamanca, na Espanha, e ele falava fluentemente o castelhano, né? E aí ele decidiu, vou fazer uma homenagem para o príncipe, para o infante recém-nascido. E aí ele surpreende todo mundo quando ele entra nos aposentos da rainha. Lá estava o rei, a rainha e outras pessoas da corte, né, estavam presentes ali. Ele entra vestido de vaqueiro, né, e ele apresenta um monólogo que é conhecido como o Alto da Visitação, né, ou mais popularmente conhecido como o Monólogo do Vaqueiro. Isso foi no ano de 1502. E aí ele apresentou aquele monólogo em língua castelhana, que faz uma analogia, né, faz uma comparação entre o nascimento do príncipe e o nascimento do próprio Jesus Cristo. E ele seria um vaqueiro ali que representaria mais ou menos a ideia do pastor de Belém, né, que vai lá adorar o Deus menino. E aquele monólogo dele impressionou todo mundo que estava lá assistindo. Todo mundo ficou maravilhado com o talento do mestre Gil. E aí pediram a ele, olha, mestre, você não queria apresentar aí esse seu monólogo? Foi muito bonito, né? Você é muito talentoso. A gente queria ver novamente nos nossos festejos natalinos. Ele disse, bom, eu topo, agora eu vou escrever um negócio mais elaborado, né? E aí ele elaborou o Alto Pastoril Natalino, e aí começa a carreira dele teatral. Ele tanto escrevia peças, como ele também foi ator, ele interpretava, ele era músico também, ele era muito talentoso. E ele escreveu peças extraordinárias, gente. Peças que ainda estavam um tanto presas à mentalidade
medieval, né, teocêntrica. Ele discutia muito as questões religiosas, mas já com uma pegada diferente. Ele já trazia o tema da religiosidade já com um olhar mais humanista, com uma crítica social muito forte, né? Ele criticou muito, né, os poderes constituídos da época, né, a hipocrisia da sociedade da época. Então, ele tinha dois tipos de peças, né, que ele compôs. Ele compôs os autos. Os autos, eles tinham uma característica mais religiosa. Ele debatia ali naquelas peças, ele trazia a temática da religiosidade, da fé, né? E acho que a obra mais representativa desse aspecto religioso, né, dos trabalhos dele é a trilogia que compreende o Alto da Barca do Inferno, o Alto da Barca do Purgatório e o Alto da Barca da Glória. São 3 peças teatrais que tratam da questão da religiosidade, da moral, né? Discute, né, os pecados da sociedade, né, a hipocrisia da sociedade, os grandes males. E ele tem nessas peças ele faz muita sátira, ele traz muitos elementos cômicos, né? Mas ele tem outras peças, outros autos muito interessantes, como o Alto da Alma, que eu acho um auto muito bonito, que ele faz uma alegoria da trajetória humana ao longo da vida mortal. Ele compara um viajante, né, caminhando por uma estrada longa, né, uma estrada pedregosa, difícil de ser trilhada. Ele está cansado e ele busca ali encontrar uma estalagem para ele descansar, se alimentar e poder ter a força suficiente para continuar até chegar ao seu objetivo final. É muito bonita. E eu recomendo, né, que vocês leiam, né, procurem, pesquisem. As peças de Gil Vicente, elas já estão em domínio público, então você encontra gratuitamente na internet. E tem também as farsas, que tem uma característica mais de entretenimento, de humor, né? É feita mais para o povão, para o povo se divertir. Então tem a farsa de Inês Pereira, Velho da Horta, a farsa de Quem Tem Farelos, Romagem dos Agravados. São várias peças, várias farsas que ele compôs, e todas as obras de Gil Vicente são assim, geniais. Eu quero ler para vocês uma peça de Gil Vicente que para mim é a minha favorita, tá? Se chama O Alto da Lusitânia. O Alto da Lusitânia, ela traz uma crítica social sensacional, tá? Ela tem 4 personagens, né? Tem o Beelzebub, né, que observa as coisas, e tem o seu escrivão, Dinato. E eles observam 2 personagens que são geniais. O primeiro personagem se chama Todo Mundo e o outro personagem se chama Ninguém. E aí, Beelzebub, ele observa o diálogo entre essas 2 personagens e ele vai mandando o seu escrivão anotar. E é assim, genial, simplesmente genial. Vou ler um pouquinho dessa peça para vocês terem uma noção do que é o trabalho de Gil Vicente. Todo mundo era um rico mercador, ninguém era um homem pobre. Beelzebub e Dinato tecem comentários espirituosos, fazem trocadilhos, procurando evidenciar temas ligados à verdade, à cobiça, à vaidade, à virtude e à honra dos homens. Tá? Vamos ver. Começando a peça. Entra todo mundo. Né? Todo mundo entra em cena. Ele é um rico mercador e faz que anda buscando alguma coisa que perdeu. Né? Parece que ele está procurando alguma coisa. E logo depois
um homem vestido como pobre. Este se chama Ninguém. E aí Ninguém diz: que andas tu aí buscando? Todo mundo responde: 1000 coisas ando a buscar, delas não posso achar, porém ando porfiando, por quão bom é porfiar. Ninguém pergunta: como és nome, cavaleiro? Todo mundo responde: eu em nome todo mundo. E meu tempo todo inteiro sempre é buscar dinheiro, e sempre nisto me fundo. Ninguém responde: eu em nome ninguém, e busco a consciência. E aí Beelzebu observa isso e ele diz: esta é boa experiência. Dinato, escreve isto bem. E aí Dinato responde: que escreverei, companheiro? Beelzebu responde que ninguém busca a consciência e todo mundo dinheiro. Perceberam a brincadeira aí, né? O personagem todo mundo diz: minha vida é buscar dinheiro. E ninguém diz: eu busco a consciência. E aí Beelzebu observa aí, ó, anota. Todo mundo busca dinheiro, todo mundo busca riqueza e ninguém busca consciência, né? Então eu acho genial essa brincadeira com todo mundo e ninguém, em que ele faz essa crítica à sociedade, que as pessoas estão sempre buscando as coisas materiais, as coisas fúteis desse mundo, e o que é bom, o que é, né, de acordo com a visão, né, cristã ali que ele apresenta, né, ninguém se interessa pelo que realmente importa, né? É essa crítica que ele faz. Então eu sou realmente fã do trabalho de Gil Vicente. Eu recomendo que vocês leiam, tá? Esse vídeo eu tentei fazer o mais curtinho possível, né, mais sucinto, para que vocês entendessem bem qual é a ideia, tá certo? Da obra de Gil Vicente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui e eu volto com outros vídeos sobre outros assuntos de literatura. Gente, um grande abraço e até a próxima.